Neste vídeo, nós discutimos o melhor tamanho para a confecção dos seus tiles de RPG. Para escolher o melhor tamanho dos seus tiles para poder jogar RPG, acredito que o mais importante é você considerar o tamanho das miniaturas que você tem disponível. Veja bem, os tiles originais do D&D, se você comprar um produto original deles, ou se você comprar os tiles que tem disponíveis em lojas e tudo mais, esses tiles serão formados por quadrados de 1 polegada por 1 polegada. Isso quer dizer o quê? 1 polegada tem 2,54 centímetros. Quer dizer que ele é quase meio milímetro maior do que esse tile menor que eu fiz, de 2,5 por 2,5. Para a gente aqui no Brasil que está acostumado com o sistema métrico, é mais fácil usar o 2,5, mesmo que haja uma pequena diferença entre a polegada e o 2,5. O interessante é que, no fim das contas, não importa se você está usando polegada, 2,5 por 2,5, 3 por 3, 4 por 4, porque se você fizer a divisão da movimentação dos seus monstros e dos seus personagens em número de quadrados, não importa o tamanho do quadrado, desde que você ande um quadrado por vez. Então você pode ter 3 quadrados de movimentação, 4 quadrados, 6 quadrados de movimentação, e você vai posicionar suas miniaturas de acordo. Por que então a gente faz tiles de 2,5 e não faz tiles de 5 centímetros por lado então? Afinal de contas, dessa forma, qualquer miniatura poderia caber ali. Bom, isso é verdade, mas a gente tem dois problemas aí. O primeiro é o problema estético, que a miniatura vai ficar muito pequena dentro de um quadrado muito grande. E as movimentações que ela vai fazer vão ser muito grandes, e isso vai deixar o jogo meio desproporcional. A gente usa os tiles e as miniaturas para que o jogo fique tanto mais prático quanto mais bonito. Então, a ideia é usar tiles que sejam mais proporcionais ao seu jogo, às suas miniaturas. O outro problema é que tiles maiores significam mapas maiores. Você precisa de um espaço maior para montar e você precisa de um espaço maior para poder armazenar os seus tiles. Então, eu diria que a melhor combinação seria o menor tile possível de ser usado com a sua miniatura. Então, dito isso, vamos dar uma olhada em algumas linhas tradicionais de miniatura que a gente poderia utilizar para o jogo. Dessa forma, a gente pode tomar essa decisão de acordo com as miniaturas ou que a gente já tem, ou que a gente pretende comprar. Bom, eu comecei o hobby como plastimodelista, depois migrei para jogador de Wargames e, por fim, conheci os board games, que hoje compreendem a maior parte do meu jogo, seja por causa de tempo, pela disponibilidade de pessoas para jogar. Eu jogo muito mais board game do que o wargame e dedico muito mais ao hobby no board e no wargame do que ao plastimodelismo. Então, a maior parte das miniaturas que eu tenho disponíveis são miniaturas de board games, mas eu também tenho algumas de wargames para a gente poder fazer a comparação aqui. Vamos começar pela linha da Cool Mini or Not. A Cool Mini or Not, ela tem uma série de jogos como Zombicide, Blood Rage, Rising Sun, todos eles publicados no Brasil, então todos eles acessíveis para a gente facilmente. Se você não tem na sua cidade uma loja que venda esses board games, você pode muito bem acessar o site de qualquer empresa que trabalhe com a marca da Galápagos, por exemplo, e comprar um desses board games e ter à sua disposição muitas miniaturas. Esses board games vêm com muitas miniaturas. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, esse camarada aqui, que é do Zombicide Rui Morgue, que é a terceira temporada do Zombicide. Depois, esse camarada aqui, que é o Necromante do Zombicide Black Plague. Depois, este cara aqui, que é o Thor da expansão Gods of Asgard, do jogo Blood Rage. E essa daqui, que é a Daimyo de um dos clãs do Rising Sun, que vem na caixa básica do Rising Sun. Então, se eu estiver utilizando, por exemplo, o tile de 2,5,
a base delas se encaixam perfeitamente. Poderia colocar aqui todos eles de forma um pouco desconfortável aqui, porque alguns abrem os braços, tem as armas e tudo mais, mas eles cabem bem nesse tile. Mas por outro lado, se eu quiser usar o tile de 3x3, eles também cabem bem. Não fica tão desproporcional, sobra um pouquinho para o lado, mas ele tem até um espacinho ali para poder esticar os seus braços. Trazendo agora o exemplo de miniaturas da Fantasy Flight. Fantasy Flight é famosa pelos seus board games Mansions of Madness, também disponível no Brasil, e mais recentemente o Star Wars. Star Wars também vem com bastante miniaturas, infelizmente eu não tenho um exemplo dessas para trazer, mas eu tenho do Mansions of Madness. Vamos trazer aqui a Akashi Oniel e o Wilson Richards. A Akashi já tem até o tutorial de pintura aqui no canal, e o Wilson em breve terá também. Vamos colocar eles aqui nos tiles, e veja que a base que vem com eles se encaixa muito bem também. Se a gente traz ele para o 3x3, ele fica sobrando um pouco, também não seria nenhum absurdo. Vamos passar agora para a linha de miniaturas da Games Workshop. Games Workshop é responsável pelas linhas Age of Sigmar, Warhammer 40k, pelo board game, por exemplo, Silver Tower, que é o board game deles que eu tenho aqui. Do board game Silver Tower, nós podemos trazer este anão aqui, que é um dos heróis do jogo. Veja que ele poderia também ser usado para jogar o wargame de Age of Sigmar. Ele se encaixa muito bem com a temática de lá. Deles nós também temos esse Space Marine aqui, que é da versão antiga dos Space Marines, que recentemente foi substituída por esses caras aqui, a versão nova, ou conhecido como Primaris Space Marines. E ainda dessa versão, nós temos uma versão com de um desses soldados com uma armadura um pouco mais volumosa, digamos assim, que é este cara aqui. Muito bem. Vejam que agora, entre as miniaturas de uma mesma marca, nós temos diferentes tamanhos de base. Isso se deve em parte ao tamanho da miniatura e se deve em parte também à época em que ela foi feita. Antigamente era mais comum encontrar miniaturas de um certo porte, como esse Space Marine aqui, com bases menores. Então vamos dar uma olhada. Eu já sei de antemão que a base desse Space Marine aqui é de 1 polegada de diâmetro. Então ele se encaixa bem no tile de 2,5 por 2,5. Se eu trago ele para cá, da mesma forma como as miniaturas mostradas até agora, ele fica sobrando um pouquinho. Esses dois aqui, o Primaris Space Marine e o anão do Silver Tower, eles têm uma base um pouco maior. A base deles é de 32 mm ou 3,2 centímetros. Não precisa nem olhar muito. Quando a gente coloca ele nesse tile, a base já fica grande demais. E na bem da verdade, por causa desses 2 mm a mais, quando a gente coloca eles lado a lado na base no tile de 3x3, eles também ficam sobrando um pouco. Mas a verdade é que nem todos os monstros e todos os personagens vão ter vão ocupar o mesmo espaço dentro do tabuleiro. Eu poderia considerar ele como um guerreiro de maiores dimensões que ocupasse os 4 quadrados. Ficaria sobrando um pouco em volta dele, mas ele poderia interagir inclusive com miniaturas com a base de 1 polegada ou de 2,5 centímetros de diâmetro. E por último, nós temos esse cara aqui, uma base de 40 centímetros de diâmetro. Inegavelmente ele precisaria ocupar os 4 quadrados. E talvez o volume da miniatura faça com que ele se aproxime melhor de uma situação dessas mesmo. Por último, eu vou trazer aqui uma miniatura da P3.
Essa é uma das poucas miniaturas da P3 que eu tenho pintado, a base não está feita, mas a gente consegue dar uma olhada aqui no tamanho da base. É uma base bem grande também, que ocupa necessariamente os 4 quadrados, tanto em uma configuração como na outra. Vejam que em momento nenhum a gente falou sobre a escala da miniatura. Nesse momento nós estamos falando de tamanho dos tiles. Isso vai mudar completamente a forma como a gente vai montar todos os elementos que vão compor o cenário da nossa mesa de RPG. Então, como o objetivo é fazer uma boa quantidade de tiles, é o momento certo para poder tomar essa decisão. E eu vou tomar essa decisão com base nas miniaturas que eu tenho disponível. A grande maioria das miniaturas que eu tenho são miniaturas de board games. As miniaturas do Mansions of Madness, as miniaturas da Communion or Not, que são as do Rising Sun, Zombicide, Blood Rage, todas elas têm bases de 25mm ou 25 centímetros de diâmetro, assim como esse Marine antigo do Warhammer. Com bases desse tamanho, os tiles de 2,5 por 2,5 são perfeitos. Eles são os menores possível para poder comportar dentro das miniaturas de forma aceitável, sem que ela fique sobrando para fora e a base fique toda contida dentro dela. E a gente já viu ali que é possível colocar uma miniatura do lado da outra sem grandes problemas. Muito bem, então nesse momento para mim, a melhor situação são os tiles de 2,5 por 2,5. Vão ser tiles menores, vão consumir menor quantidade de material e menos trabalho para poder serem feitos e vão atender bem a maior parte das minhas miniaturas. Todos esses vídeos que falam sobre tiles e os melhores materiais, o melhor formato, os maiores tamanhos, estão sendo motivados pela campanha que eu estou mestrando e colocando aqui no canal, Bem-vindos a Marte. Foi por isso que eu me animei a começar a mexer com isso. Se você ainda não assistiu, dê uma conferida lá, tá bem bacana, a história tá andando aos pouquinhos aí, devagarzinho a gente vai soltando as continuações. E daqui a pouco vocês vão poder ver o resultado desse trabalho com os tiles nesses jogos também. Beleza, galera? Um grande abraço.